ouvir a voz do Salvador. Graça e paz, queridos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Obrigado, pastor Luiz, pela acolhida, né? Aliás, eu fui muito bem recebido aqui em Porto Velho, né? Cheguei meio perdido, fuso horário e aquela coisa toda, e tá a irmã Joceni, com minha foto, com meu nome. Eu não tinha visto a irmã Joceni. Ela veio na minha direção, mas me deu um abraço assim que eu quase, sabe, aquela coisa assim, deu vontade de, que isso, né? Que assédio é esse? Meu irmão, que alegria, que assim, vamos fazer uma selfie. Eu falei, opa, vai já? O pessoal ficou me olhando, né? Chegou uma personalidade, né? Eu falei, estou em casa, né? Que beleza. E me deu um mimo, uma caixinha plástica com sequilhos, né? Com um biscoitinho. Eu cheio de fome, comecei logo a comer aquele biscoito. Coisa boa, né? Estou em casa, graças a Deus. Então é um privilégio, primeira vez que eu venho a Porto Velho, Rondônia. Pela graça de Deus, tenho assumido algumas datas com o CAIS, que é o Conselho de Ação Social da IPB, e com a Junta de Missões Nacionais, para falar um pouco sobre o que eu tenho feito de 2005 para cá, no Rio de Janeiro, como capelão hospitalar, né? Eu estou capelão, digo estou porque eu sou pastor, então eu estou capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, nesse tempo. O hospital, há 4 anos atrás, foi arrendado, a direção não é mais evangélica, entregamos. Falta de visão de que aquilo é um campo missionário, né? Então foi entregue o hospital, mas ele continuou com a sua missão. E o dono, né, hoje o presidente, quando ele foi ser apresentado a ele o staff do hospital, aí ele disse, com você eu falo depois. Falei, cara, vou ser demitido. Aí ele disse, não, quando todo mundo falou, ele disse, você é o brilhante, né? Sou, doutor. Estou convidando você para fazer parte da minha equipe. Eu sei das ações do coral, do seu trabalho aqui, e eu quero que isso continue, se estenda. Eu sou híbrido, meu pai era presbiteriano, minha mãe católica, portanto eu estou... Diz que é híbrido, Aí quando a gente está numa reunião que ele xinga um palavrão, aí, ih, brilhante, você está aí, né? Não tem nada não, doutor, depois eu dou uma penitência para o senhor. Aí ele começa a rir. Eu sou um paraibano. Conterrâneo. Beleza. Terra boa, terra boa. Eu sou de Itabaiana. Do Civu. Eu sou de Itabaiana, ali entre Campina Grande e João Pessoa. Mas eu fui para o Rio com 13 anos, vou fazer 58 esse ano. E aí lá conheci a Cida, estamos casados há 38 anos. Temos o Daniel, a Daniela e o Davi. E agora chegou o Bernardo, o neto. E o reverendo Ludgero disse outro dia que neto é filho com açúcar, né? E o Bernardo, eu me jogo no chão, jogo bola com ele, chego mais cedo em casa, nos dias que ele está lá em casa, é uma beleza. Aí Daniel outro dia falou assim, pai, o senhor não fazia isso com a gente, né? Eu falei, porque eu era bobo, eu não sabia o quanto é bom, né? Você voltar a ser criança. Eu estou ali no Complexo do Alemão, pastoreando a Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, a segunda igreja que nós plantamos. A primeira foi Cordovil, pelo PMC, e depois a Bom Sucesso, com uma ajuda preciosa da igreja, da Junta Patrimonial, Econômica e Financeira da IPB. A igreja tem 11 anos, nós estamos lá. E eu quero ler com os irmãos, Palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Neemias, capítulo 9. Eu quero convidar a igreja, eu vou fazer um exercício. Vou começar a mensagem de trás para frente, tá bom? Vamos começar a mensagem de trás para frente para a gente entender, até porque eu escolhi um tema, a escolha certa para um resultado positivo, né? Começar bem para terminar bem. Por isso eu quero começar onde eu devia terminar, e vou terminar onde devia começar, até cronologicamente, usando o texto, tá bom? É fato que Eclesiastes 7:8 diz que bom é o final das coisas do que o seu início, não é isso? É Eclesiastes 7:8 que diz isso, mas eu quero entender com o exemplo de Neemias que é bom a gente começar bem. Quando a gente começa bem, é um bom prenúncio de terminar bem.
Neemias nos ensina isso, e eu quero fazer esse exercício com os irmãos. Ora, a gente sabe a condição de Neemias, onde Neemias estava, né, uma situação, é verdade, cativo, mas ele estava numa situação cômoda. E Neemias toma uma decisão a partir de saber como estava passando o seu povo, a situação que estava em Jerusalém, e ele, né, toma aquela decisão. Ele começou bem, ele começou ao lado de Deus, ele começou fazendo a coisa certa, ele começou não sendo negligente à visão celestial, e por isso, olha o resultado. O povo aqui já, né, depois a nação já toma 7 medidas aqui, que eu acho de extrema necessidade para a gente pensar nos nossos dias. Vamos ler até o verso de número 5, Neemias, capítulo 9, de 1 a 5. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Eu imagino que cinza, né? Era um costume do povo, né? Arrependimento, pano de saco e cinza, era muito comum, então eu imagino aqui cinza. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 parte do dia. Em outra 4ª parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serabias, Odias, Sebanias e Petraías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da glória, da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. O povo aqui toma decisões importantes e mostra a espiritualidade daquele povo, mostra a devoção daquele povo, mostra o temor que aquele povo tinha ao Senhor, e eles tomam algumas medidas bastante interessantes, e eu sou muito rápido e quero meditar com os irmãos. Primeira coisa que eles falam, que eles fazem, o texto fala isso, você pode conferir aí, o verso de número 1, arrependeram-se com jejum e pano de saco. Arrependimento, irmãos, e esse é o tratamento que se deve dar a pecado, né? Nós não combinamos nada, mas como diz o reverendo Guilhermino, é uma jesuicidência, né? O pastor começa lendo o Salmo 19, falando disso, dizendo que se a gente identifica alguma coisa, e o remédio para pecado é esse mesmo, viu, irmãos? Pecado deve ser identificado, confessado e pedir perdão. Esse é o remédio para pecado. A gente não pode fazer carinho em pecado. Um sábio no passado que disse que você pode evitar que o passarinho faça um cocôzinho na sua cabeça. Você não pode evitar. Outro dia eu estava lá na frente do IML, no Rio de Janeiro, para reconhecer um corpo, e de repente um pombo, pá, na minha cabeça e no meu ombro. Uma senhora falou assim: é sorte. Eu falei: sorte nada, sorte para quem, rapaz? Eu acabei de tomar aqui uma esparramada, como é que é sorte esse negócio? Mas você pode evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Pecado é assim, né? Você não pode fazer carinho em pecado. Quando eu estava no seminário, um professor nosso de Poimênica, ele dizia: cuidado com as 3 barras. E ele passou 6 meses falando isso, cuidado com as 3 barras. Eu já não aguentava mais o professor falar aquilo. Quando chegou no final do semestre, ele revelou: cuidado com a barra de saia, o sexo oposto. Olha, tenha cuidado, porque quase sempre quando cai um cristão, e um obreiro principalmente, tem esse negócio envolvido. Cuidado, cuide do seu casamento, cuide da sua vida. Segunda barra, a barra de ouro, poder, dinheiro. Terceira barra, São João da Barra, bebida, substância entorpecente. Cuidado com as 3 barras.
Às vezes você, pode botar um monte de bebida na sua frente, você, não se sente atraído mais. Já o sexo oposto é um problema, já dinheiro é um problema, já poder é um problema. Cuide das 3 barras. Eu li um livro do recente falecido evangelista e pastor Billy Graham, e ele fala dos 3 Gs: Green, Gold e Gel. Dá a mesma coisa. O uísque, Gel a garota e o ouro. Então cuide. Identifiquemos. Se a gente identificar na nossa vida algum pecado, e pecado, o que é pecado? Pergunta 14 do catecismo, não é isso? O que é pecado? E a resposta é: qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Pecado não é pregar sem gravata. E eu perguntei: pastor, como é que o senhor vai estar vestido essa noite? Porque eu gosto de dançar conforme a música, então como ele tivesse eu estaria. Eu fiquei com a consciência tão pesada que eu trouxe uma gravata, está lá no carro, porque se o pastor chegar de gravata, eu vou botar uma gravata também. Ele disse: vá como você quiser. Mas eu não trouxe colarinho clerical, que eu uso direto lá no Rio de Janeiro, colarinho clerical, porque comunica, porque não tem nenhuma barreira aí, porque no hospital o dia inteiro eu uso. Falei: então eu vou com a camisa que a Cida separou umas camisas para mim trazer. Eu falei: então eu vou botar uma camisa e estou bem, né? Confissão. O povo arrependeu e fez confissão de pecado. Apartaram-se do mundo. Olha o verso de número 2. Os da linhagem de Israel, os do povo de Israel, apartaram-se dos demais. Gente, eu tenho dito que é um desafio você caminhar numa direção diferente, oposta, que está andando a multidão. Outro dia alguém falou para mim: mas rapaz, você ainda é desse tempo? Eu falei: mas que tempo? Que tempo, gente? Meus pais me ensinaram o princípio, meus pais me ensinaram a caminhar segundo a vontade do nosso Deus. A Bíblia é um livro de princípios e costumes. Os costumes são temporais, são culturais, são da época, são geográficos, mas os princípios são eternos, imutáveis. Inveja continua sendo inveja, orgulho continua sendo orgulho. A gente costuma classificar tipos de pecado, né? Pecado ligado a bebida, a adultério, e é pecado, e é grave, e traz consequências graves. Mas muitas vezes, né? Hoje alguém perguntou: alguém já excluiu alguém, ou já disciplinou alguém que não é dizimista? Está quebrando um preceito bíblico. Alguém já disciplinou um invejoso? Um maledicente? Mas nós precisamos ter consciência diante de Deus. Apartar-se do mal. Apartar-se do mal, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Uma outra medida que o povo tomou, está tudo no texto, está certo? Confessar os seus pecados, já adiantei, já havia falado. Ocuparam-se espiritualmente de Deus, diz o verso de número 3, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do seu Deus. Só um instantinho, né? Fizeram uma devocional rapidinha. Igual uma vez uma irmã da roça falou assim: pastor, eu não vou tomar muito tempo, só vou ler uma besteirinha aqui na palavra de Deus. Falei: ai meu Deus do céu. Ela, para dizer que ia ler só um verso, uma passagem pequena, vou ler só uma besteirinha na palavra de Deus. Falei: irmã, a palavra de Deus não tem besteirinha. Ah, pastor, o senhor entendeu. Falei: eu entendi, mas e os visitantes e os crentes novos, irmão? Eles ocuparam-se espiritualmente do Senhor. Irmãos queridos, irmãs queridas, quanto tempo você tem destinado à leitura da Bíblia e à oração? Você tem um cantinho de oração? Você tem um momento devocional? Ou você é crente 6 horas? Conhece o crente 6 horas? No Rio de Janeiro está cheio de crente 6 horas. Ah, pastor, minha vida está 6 horas por mim. Vai na reunião de oração, 6 horas por mim. 6 horas por mim, eu tenho chamado de crente 6 horas. Sabe, gente que não tem vida com Deus. A irmã vem falar comigo: pastor, disseram isso. Onde? Disseram, minha irmã. Abra a Bíblia. Vamos à palavra de Deus. Não, pastor, eu não gosto do livro de Jó. Apocalipse eu tenho medo. Como, irmã? A palavra de Deus. Matricule-se na escola dominical. Vá ao culto de doutrina. Leia a sua Bíblia. Peça a Deus falar ao seu coração. Ocupe-se espiritualmente das coisas de Deus.
Presbiteriano não é papagaio que copia, é gente que faz. É o povo da Bíblia, é o povo da palavra, é povo que ora, é povo que jejua. Outra, prostraram-se para adorar. Final do verso de número 3, novamente faz referência à confissão, e adoraram o Senhor seu Deus. Irmãos, o que é adoração? É aquele momento que o grupo veio aqui, cantou, as irmãs com uma boa voz, o rapaz, o irmão cantou, né? Eu queria ter uma voz dessa, eu queria tocar como ele toca, mas eu entrei na aula de violão, estava falando para o pastor, mas não tem jeito. O meu caçula toca vários instrumentos, é diácono da igreja, o Davi. Vários instrumentos, mas eu não tenho jeito, rapaz, não tem jeito, eu queria tocar, mas eu não... Mas prostrar-se diante de Deus, adorar o Senhor. Adoração na Bíblia é você reconhecer o Deus verdadeiro e dobrar-se diante dele. Isso é adoração. Lembra de João 4, a mulher samaritana? Ela queria adorar, ela queria resolver os seus problemas diante do Senhor, e o Senhor disse para ela: não importa o lugar, vem a hora e já chegou em que os seus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quebrantar-se diante de Deus, isso é adoração. Não é só em Jerusalém, nem somente em Jerezim, mas é o tempo inteiro, como a gente tem ouvido aqui desde o início desse culto, que a nossa vida é um culto ao Senhor. Nós temos a liturgia do santuário, ótimo, e eu estou saindo daqui e edificado desde o início, desde que eu entrei aqui. Mas a liturgia da vida continua. Nós vamos sair daqui a pouco. Não chegue em casa dizendo: olha, pastor brilhante, uma palavra hoje você tinha que estar lá. A palavra não é para quem não está aqui. A palavra do Senhor é para você, para nós. Deus falou primeiro ao meu coração para trazer à igreja essa palavra hoje. Ocupar-se do Senhor, irmão, prostrar-se diante dele. Clamaram em alta voz, coisa boa, né? Falar, cantar, louvar, todos podem, né? Porque todo ser que respira louva o Senhor, mas cantar é bom demais, né? Cantar é bom demais. Olha, eu gosto de cantar no coral. Nós temos um coral no hospital e olha, é uma beleza, e eu sou barítono, né? Então, como eu gosto de cantar no baixo, me dá um prazer, dá uma alegria, né? Algumas notas no soprano eu não consigo alcançar no tenor, mas no baixo, que delícia, né? E às vezes eu saio do hospital e vou cantando para casa, chego em casa assim: o que você está cantando? Eu falo: não, o hino do coral hoje foi uma bênção. Clamaram em alta voz, cantaram um hino de louvor ao Senhor. Mas olha, gente, começar bem dá certeza para nós termos coragem para enfrentar as aflições, porque qualquer caminhada, ainda que você comece bem, você vai enfrentar dificuldade. Você vai enfrentar dificuldade, mas se você começar bem, porque Neemias começou bem, ele enfrentou as dificuldades que Tobias, Sambalá e todos os incircuncisos filisteus, aqueles perturbadores de Israel, tentaram impedir a obra, e Neemias entende isso. Volte aí, o capítulo 6, o verso de número 3, que diz: enviei-lhes mensageiros a dizer-lhes, o que, irmãos? Vamos repetir juntos? Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu o deixasse para ir ter convosco, para fosse ter convosco? Na NVI, essa expressão é projeto. Estou executando um grande projeto. Neemias tinha consciência do que ele tinha sido incumbido de fazer por Deus, daquilo que Deus tinha tirado ele da zona de conforto. Ele era copeiro do rei, ele estava bem, ele estava numa situação cômoda. Ora, por que eu vou entrar nessa furada, incomodar o rei com o problema do meu povo? Neemias não, Neemias, e eu quero que você saia daqui hoje inconformado mesmo. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo: eu tenho que fazer alguma coisa. O pastor falou dos Gideões. Gideões está completando 60 anos no Brasil. Os Gideões são meus parceiros lá no Hospital Evangélico. Tantas caixas eu preciso do Novo Testamento, tanto o leito como o combate, tanto aquele
para colocar nos leitos, e nós distribuímos só no hospital evangélico cerca de 600 Novos Testamentos mês, fora as oportunidades que a gente tem tido de distribuir nos outros hospitais. É uma obra, você pode se envolver, distribuir a palavra de Deus, semear a santa semente. E ele diz: olha, não posso descer, não vou parar. E aí eu lembrei de Jonas. Outro dia eu preguei na igreja a sequência da derrocada de Jonas, a partir do momento que ele não quis obedecer à voz do Senhor. Ele desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o fundo do mar e desceu para o ventre do peixe. É assim que acontece conosco quando viramos as costas para Deus. A nossa vida degringola, a nossa vida só piora. Está difícil com o Senhor, meu irmão? Cuidado, pode piorar. Mas muitas vezes as aflições são para nós confiarmos mais em Deus, testemunharmos do seu nome. A gente quer orar só para Deus nos livrar dos problemas. Esquecemos que muitas vezes a dificuldade é a maneira pela qual Deus está moldando o nosso caráter. Deus está aprofundando a nossa fé, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar dessa fé aprofundada. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Onde está isso, irmãos? Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para quê? Aprendesse os teus decretos. Vê aí. A vida passaste por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há uma bela teologia, há uma teologia belíssima no sofrimento. Mas não, a gente não foi educado para o enfrentamento, a gente foi educado para a autoestima, né? E nós estamos vivendo uma geração em que os pais estão dizendo: olha, eu vou dar do bom e do melhor para os meus filhos, porque eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Ok, se você pode dar uma vida melhor para os seus filhos, dê. Mas não prive-os de passar por dificuldades. E nem dizer que Deus é bom em todo o tempo. Que nem sempre passar por dificuldade é sinal de que Deus virou as costas para nós. A gente compra o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para agradar quem não está nem aí. A gente não dá tempo, a gente não dá amor, a gente não dá carinho, a gente não dá proteção para os filhos, mas a gente quer dar o melhor celular. E fica passando a mão na cabeça dele. E ele vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5 besteiras. E a gente não corrige, a gente não repreende. E aí, quando é adulto, a gente tem que contratar advogado para tirá-lo das enrascadas. Porque eles vão brincar de colocar a sua vida em risco e a vida do outro. Só que já com carro possante, com moto possante, sem responsabilidade. E na igreja é o único lugar onde eles ouvem isso, que Deus é bom, mas Deus requer obediência e serviço. Obediência e serviço. Deus nos quer quebrantados diante dele. Deus nos quer engajados na sua obra. Deus nos quer fazendo uma grande obra. Neemias tem consciência disso. Por que parar essa obra? Para ir encontrarmos com vocês. Não vou não. Eu estou fazendo uma grande obra. Pelo visto, essa igreja ensina bem as gerações. A beleza aqui de ver criança na igreja. Brincando, falando, gritando, sorrindo. E eu digo lá em Bom Sucesso: criança não atrapalha o culto, criança não atrapalha o sermão. O lugar delas é aqui. O lugar delas é conosco. Outro dia uma irmã chegou e disse: pastor, você precisa fechar essa porta do seu gabinete, porque só vive cheia de crianças. Graças a Deus. Graças a Deus. E a Beatriz entra, senta lá na cadeira e diz: pastor, eu sou sua secretária. Aí começa a rabiscar minhas coisas lá. Coisa boa, irmão. Coisa boa. Eu ia ficar preocupado se essas crianças não quisessem se aproximar de mim e da igreja. Não gostasse da minha casa, não gostasse da minha família. Estão fazendo grande obra. Fazendo grande obra. O ministério cristão é um ministério que tem consequências eternas. Eu tenho dito lá em casa: gente, o ministério cristão vai além de um mandato pastoral, vai além de um tempo, vai além de um cargo, vai além de... É um ministério que tem consequências eternas. Grande obra, grande projeto. Neemias sabia disso. Parar a obra. Neemias percebeu o propósito
básico, o plano dos seus adversários para fazer parar o trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas ele não para, porque ele tinha consciência. Ele tinha começado bem. E os empecilhos daqueles que tentam parar. A obra do Senhor não para em face dos desejos e até mesmo dos obstáculos colocados pelos nossos inimigos, que na verdade não são nossos inimigos. Quando estamos fazendo a obra do Senhor, aqueles que se opõem a nós, na verdade não estão se opondo a nós, estão se opondo à vontade de Deus, ao propósito de Deus, e dura coisa é, né? E contra a obra do Deus Altíssimo. Quando começamos bem, nós temos a certeza, temos a coragem que vamos vencer diante das aflições. Muito bem, começar bem para terminar bem. Começar com o Senhor é sinal de começo, meio e fim. Não comece nenhum projeto na sua vida sem consultar a Deus, sem ouvir a sua palavra, sem gastar tempo em oração, sem conversar com seu pastor, sem conversar com conselheiros confiáveis. O problema é que a gente empreende sem consultar a Deus, por causa das nossas ambições, por causa dos nossos desejos, por causa das nossas vontades humanas, terrenas. E aí quando dá com os burros na água, aí a gente vem para a igreja. E aí a gente procura Deus. Ah, Senhor, eu fiz tudo certo. Como é que é isso? Não fez não. Não fez não. Você tentou, você quis, você estava querendo que a sua vontade fosse feita. Com birra com seu pai, com birra com sua mãe, com birra com Deus, com birra com seu namorado, com birra com seu marido. Não faz isso não. Crente é gente maleável. Crente é gente maleável, que ouve Deus falar, que espera o tempo de Deus, espera ser levantado por Deus, suporta as aflições, confia num Deus que tudo pode, que nos ama, que deu a maior demonstração de amor que ninguém jamais deu, se entregou em nosso lugar. Irmãos, eu digo para a igreja, não há um mês, e a gente celebra a ceia 2 vezes no mês lá em Bom Sucesso, por conta de irmãos que não podia vir, porque a ceia lá, desde que eu cheguei na congregação, era 3º domingo pela manhã, o culto das 10h30. Nós instituímos uma ceia também no 1º domingo à noite. Mas mesmo quando celebra em outra igreja, quando celebra nos lares, eu não consigo me aproximar da mesa do Senhor sem me emocionar pelo que Jesus fez por minha vida. O pastor Porsche tem dito, enquanto você não tiver consciência do seu pecado, você não vai valorizar a grande redenção de Cristo. Nós precisamos ter consciência da gravidade do nosso pecado, irmãos, para poder sermos gratos a Deus, entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor. Não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O pastor Porsche disse que acabou de fazer uma conferência numa universidade, e quando ele ia saindo, um jovem cercou ele e disse: pastor, eu não sou esse pecador que o senhor fala aí não, o senhor só fala de pecado, que negócio é esse? Ele disse: é que eu quero que você ame mais a Deus. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, irmão. Quantos pecados Adão cometeu para nos destinar todos à perdição eterna? Apenas um. E aí ele perguntou ao jovem, isso está naquele livreto, O Verdadeiro Evangelho, editado por Tiago, um jovem pastor batista do Nordeste, sei o nome dele, mas é O Verdadeiro Evangelho, esse livrinho. Eu estudei esse livrinho às quintas-feiras na igreja de Bom Sucesso, e ele pergunta ao jovem, quantos pecados você cometeu hoje? Você com essa idade, no meio dessas moças, exalando hormônios. E aquele jovem começa a se quebrantar. E ele diz: eu quero que você tenha consciência do seu pecado, da gravidade do seu pecado. Quebrante-se diante de Deus, busque a Deus, ore a Deus, seja grato a Deus por sua vida, consagre-se ao Senhor e busque a Ele a cada dia. A oração de Neemias veio do fundo da alma.
Neemias chora, ora, jejua, Neemias quebranta-se diante de Deus, busca a face do Senhor antes de ir ao rei, porque ele reconhecia o Rei dos Reis, o seu Deus. E por conta dessas decisões, Deus se agrada de um suplicante fervoroso. Ele suplicou com jejum, com lágrimas, diz o verso de número 4, você pode acompanhar aí. Ele orou sem cessar, irmãos. Ele orou sem cessar. Eu tenho dito lá em Bom Sucesso, quando a gente pede a alguém, irmãos, vamos ter um instante, como o pastor pediu, vamos ter um instante de oração silenciosa, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu mal me ajoelhei, e eu gosto de me ajoelhar na contrição. Quando eu me ajoelhei, a pessoa que eu mandei orar já começa a orar. Dá vontade de dizer, peraí, rapaz, que pressa danada é essa? Chega atrasado na igreja e quer sair cedo. Quando vai para a festa não tem pressa. Eu gosto de festa, eu gosto de diversão, eu gosto de um bom churrasco, eu gosto de pescaria. Nossa, se eu morasse por aqui, disse que tem um lugar bom de pescar por aqui. Mas, gente, bom estarmos aqui louvando a Deus, né? É tempo de louvar a Deus, é tempo de ver os irmãos, de edificar os irmãos com a nossa presença, com a nossa oração. E aí, novamente, confissão dos seus pecados e pecado do seu povo. Diz o verso de número 5. Sua fé apoiou-se tão somente na palavra de Deus. Verso 9 deixa claro isso. E com total submissão ao Senhor. Neemias tinha consciência de quem ele estava se dobrando, quem ele estava buscando, em nome de quem ele ia empreender aquilo. Neemias não era especialista em construir muro. Neemias não era um especialista em administração, e se torna o grande governador da nação. E a gente vê o resultado lá na frente, lá no verso 9, onde nós começamos. Aquelas atitudes todas do povo, motivadas por um jovem, motivadas por um homem, motivadas por alguém que tomou a decisão acertada, que começou bem, para ver o resultado na vida do seu povo. Neemias promoveu também profundas reformas sociais e religiosas junto ao povo. A obra de Neemias não foi só a reconstrução dos muros. E depois a gente vê o que ele realiza com Esdras, lendo a palavra de Deus, instituindo práticas saudáveis na vida do povo. Porque Deus é propício ao pecador. Deus é um obstinado em nos abençoar. Deus é um obstinado em nos ter na sua presença, em abençoar nossas vidas, em abençoar nossa casa, em abençoar nosso negócio, em abençoar nosso namoro, em abençoar o noivado, em abençoar o casamento, em abençoar a família, e em abençoar a sociedade, através de uma ação terapêutica da igreja, através da sua voz profética, através de denunciarmos o pecado e falarmos do grande amor de Deus, da necessidade que temos de nos dobrar diante dele. Vamos juntos, irmãos, com a ajuda de Deus, reconstruir os muros da nossa vida. Que muros você está precisando reconstruir na sua vida? Que muros? Faça uma análise de si mesmo, diante de Deus, e veja qual o ponto fraco na sua vida, que deslize, que pecado, que dificuldade você tem na sua vida, o que está lhe impedindo. Que 2018 seja o ano da diferença na sua vida. Uma das mais belas mensagens do Evangelho é a oportunidade do recomeço. Hoje, já, agora, tomar uma atitude. Lembra de Daniel 1:8? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Volte correndo para o Senhor, a presença do Senhor, para a vontade do Senhor, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Restaure o seu casamento, restaure sua vida, restaure as amizades, restaure as relações e principalmente restaure a sua vida com Deus. Comece bem, a certeza de que terminará bem. Deus nos abençoe. Amém.